Segunda-feira vai haver uma alteração. Gravando. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Simpósio Paraná Handebol, árbitros online. Eu gostaria de convidar aí o professor Ezio para ser o mediador. Antes disso, agradecer o apoio do Centro Universitário Assis Gurgas, Associação Paranaense de Árbitros de Handebol, nossos amigos do Pará, convênio que estabelecemos com a Federação do Pará. Sejam todos bem-vindos, uma boa tarde a todos aí. Professor Ezio de Mello, nosso mediador da tarde. Por favor, professor, tome conta. Olá, pessoal, boa tarde, sejam todos bem-vindos a este 8º painel do Simpósio Paraná Handebol, onde hoje nós teremos aí 2 temas a serem trabalhados, pivô e falta de ataque, com os nossos colegas aí, árbitros Cassimiro e Jefferson. Ao Cassimiro, por gentileza, se puderem já publicar aí a sua apresentação e nós vamos dando continuidade aí na fala. Então nós temos aí esse tema, Simpósio Paraná Handebol, árbitros online, segunda etapa EAD, painel 8, com a apresentação aí do Cassimiro e do Jefferson, 2 temas aí muito importantes, 2 temas que, na verdade, são mais visto dentro da quadra de jogo, e a decisão do árbitro aí é muito da interpretação, do trabalho que é feito pelos mentores aí, pelos pessoal da IHF, da Confederação, de todos os eventos aí, na orientação, já que a regra não estabelece exatamente todas as situações que podem ser ou não falta de ataque. E aí as equipes, os treinadores, os jogadores, de acordo com essa aplicabilidade das regras, vão se adequando a essas situações, e aí estão trabalhando há um bom tempo já, tanto o Cassimiro quanto o Jefferson, nesses 2 temas aí que são bem próximos, né? Talvez um vai entrar dentro da área do trabalho do outro, mas o importante é que a mensagem, os vídeos, vai ser repassado para vocês. Este evento do simpósio é uma realização, aí, como o Vitor já mencionou, da Liga de Handebol do Paraná, através do Departamento de Arbitragem, com o apoio da FAG, da Associação de Árbitros, e também aí o convênio com a Federação Paraense, que muito nos honra aí ter a participação dos seus árbitros aí também nesse desenvolvimento da arbitragem. Tanto o Cassimiro quanto o Jefferson são árbitros nacionais do quadro aí, já tem um tempo na estrada aí conosco, né, já tem experiência suficiente para fazer um bom trabalho, já são veteranos na parte de live, né, como eu brinco com eles aí, porque já fizeram uma apresentação há 1 semana, 2 aí anteriormente, e aí vai estar com eles a bola aí, tá? Pode passar mais o slide aí, Cassimiro. Antes daí o Vitor já reforçou, e aqui só uma imagem para ressaltar para vocês, e a gente já está visualizando aqui, o pessoal já está bem atento aí também, desligando a câmera, desligando os áudios. Às vezes pode acontecer por uma situação ou outra de alguém ligar o áudio ou a câmera, de repente a gente coloca no chat ou faz uma solicitação aí, às vezes sabe que é natural, então mantenham desligados para facilitar o nosso trabalho. Em relação às perguntas, lá no final, né, quando estiver terminando o trabalho ali, o momento que vocês acharem oportuno também, façam as perguntas que vocês tiverem dúvidas, a gente vai estar tentando respondê-las todas ao final de cada painel, de cada tema, e aí a gente vai estar trabalhando com vocês, tá bom? Bom trabalho a todos, boa live, que possamos melhorar o nosso entendimento aí. Cassimiro, seja bem-vindo, toca o barco aí, um abraço. Pode ir, Cassimiro. Teu áudio está desligado. Abre o microfone. Microfone, Cassimiro. Aí tive que sair aqui rapidinho. Ok, já está. Só um instante, já vou. Acho que agora está tudo ok, né? Sim, pode seguir, tá ok, Cassimiro? Então okay. Vamos dar início. Pessoal, então, primeiramente, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a oportunidade de, mais uma vez, estar apresentando um trabalho para vocês. E dessa vez a gente vai estar falando sobre pivô,
que é uma situação aí que é bem importante para nós, árbitros, saber estar observando o trabalho dos pivôs, né? Então, vamos passando aqui. A definição do pivô. O pivô é um jogador que atua entre os defensores e sua movimentação geralmente acontece entre a área de gol e a linha de tiro livre. E tem o objetivo de abrir espaços na defesa adversária para infiltrações e também de receber a bola em boas condições de finalização. Normalmente os pivôs são atletas fortes e técnicos, por isso eles atuam nesse espaço que é tão reduzido ali, então o pessoal tem que ser bem técnico, bem inteligente. Aí falando um pouco sobre a divisão de trabalho entre os árbitros, é normal a gente já dizer para os árbitros, e a gente tem que frisar que o árbitro de gol, o árbitro de fundo, ele deve ter todo o cuidado em relação à área de gol e também cuidar da movimentação do pivô ali em relação à defesa adversária, né? E o árbitro central, ele que vai estar atuando na parte de cima da quadra, ele vai estar com atenção ao trabalho de bola, que ocorre frente à defesa, e sempre manter a atenção também ao pivô, podendo assim auxiliar o companheiro na arbitragem. Porque hoje em dia a movimentação, passe de bola, cruzamento, o pivô muitas vezes sai fora da linha de tiro livre para trocar um passe, passa a bola, fazer a sua movimentação, então também é uma orientação que o árbitro central também esteja sempre de olho nisso, né? E os árbitros, eles devem manter o seu posicionamento de uma forma adequada, que não perca a visão ao trabalho de bola e também a movimentação, o trabalho do pivô. E aqui os principais pontos a serem observados em relação a esse trabalho. A posição requer muito contato físico, porque ele está trabalhando ali, o pivô está trabalhando dentro da defesa adversária, então o espaço é muito pequeno, então existe muito contato físico. E o árbitro deve ter isso, praticamente, e principalmente o árbitro de gol, observar o posicionamento em relação à área de gol, ver se o pivô, de repente, não está utilizando a área de gol para, de repente, chegar num espaço melhor para ele trabalhar, ou se o defensor não está usando a área de gol para impedir a movimentação do pivô, ou impedir que o pivô faça o giro e se coloque de frente ao gol, em clara chance de gol. Os bloqueios. Nós, como árbitro, a gente deve observar os bloqueios. Quem chega primeiro, quem ocupa primeiro o espaço. Por isso que é importante a gente ter essa visão de toda a jogada, não somente do final da jogada. A gente deve ver o posicionamento e a movimentação de todos os jogadores para saber quem está ocupando o espaço primeiro. A gente deve observar a utilização dos braços. Se o pivô está empurrando, se está agarrando, se está utilizando de forma correta, porque na regra diz a forma correta da utilização dos braços, né? A questão do segundo pivô, quando vem ali o segundo pivô, o que o árbitro ele deve fazer? Ele deve, de repente, abrir um pouco mais o campo de visão dele, se posicionar de uma forma melhor, que ele consiga ver os dois pivôs e a movimentação da defesa e a movimentação da bola, para ele não perder nenhum instante, nenhum momento do jogo. Falta do ataque e a falta de ataque, que existe aí uma diferença em relação a essas situações, e isso daí vai ser abordado depois, posteriormente, pelo Jefferson, né? Mas nós, árbitros, devemos estar atentos a essas faltas que ocorrem em relação ao pivô, né? E também a falta da defesa, porque às vezes a defesa, num momento de tentativa de roubar a bola ou de bloqueio, ela vai cometer faltas, né? A questão do segundo pivô. Muitas equipes utilizam o trabalho de dois pivôs, e isso exige mais dos árbitros, que devem redobrar a atenção, pois a mecânica de trabalho deve ocorrer de forma que os árbitros tenham a melhor visão para o transcorrer. É o que eu falei um pouco anteriormente. Às vezes, numa situação de segundo pivô, é interessante que o árbitro ele se desloque lateral,
ou o árbitro de gol, ele dê ali um passo, 2 passos para trás, se possível, se houver espaço, ou ele buscar um posicionamento lateral, que ele venha ampliar o campo de visão e não perder o trabalho dos 2 pivôs, né? Porque se ficar observando somente um, o outro pivô que entra, de repente, na defesa, ele vai ficar ali avulso. Então, os árbitros têm que ter atenção em relação a isso. Com a modificação da regra, permitindo a troca do goleiro por um jogador de linha, essa situação do segundo pivô fica ainda mais frequente. Então, a gente tem que observar ainda, e aprender a observar de uma forma ainda melhor, porque pode ter a questão de 2 pivôs, como pode ter também a questão de 3 pessoas infiltradas na defesa, né? Então, são situações que a gente deve ter bastante atenção. E também, já falando um pouco assim de mecânica de arbitragem, a questão da troca do goleiro, quando existe a troca do goleiro, é interessante que os árbitros, eles observem o posicionamento dele para que a gente nunca fique na linha de substituição, ali próximo à área de substituição, para não interferir numa possível, na troca novamente, né, quando o goleiro vai voltar e ele precisa desse espaço. Então é interessante que os árbitros estejam sempre atentos a isso e modificando seu posicionamento, para não atrapalhar. Isso a todos os jogadores, o que é permitido. Aqui eu coloquei realmente o texto da regra, para a gente saber e ter o entendimento do que está escrito na regra sobre o que é permitido. É permitido usar as mãos abertas para tirar a bola de outro jogador. E esse tirar a bola é uma situação que ela deve ser de forma, assim, sutil. Ela não deve ser com força, não deve haver uma força contra a mão do jogador que está em posse de bola. A ação tem que ser exatamente mesmo na bola, né? É permitido usar os braços flexionados para o contato corporal com o adversário e desta maneira controlá-lo e acompanhá-lo. Então o jogador ele vai atuar com os braços flexionados e vai acompanhar sem ele está utilizando de forma irregular os braços. Então essa é a forma que é permitida. É permitido usar o tronco para bloquear o adversário na luta de posição, desde que o atleta ocupe o espaço e ele pode usar o tronco de maneira correta pela luta pelo espaço, né? E o comentário: bloquear significa impedir que um adversário se mova de um espaço para o espaço vazio. Bloquear, manter o bloqueio e sair do bloqueio deve ser, a princípio, realizado de forma passiva em relação aos adversários. Então, não existe, assim, um bloqueio correto. A pessoa não vai pôr o tronco em cima do adversário, ele vai se posicionar e impedir a passagem, somente. Ele não vai sair correndo em cima do adversário, né? E o que não é permitido, aqui também está o texto da regra: arrancar ou golpear a bola das mãos do adversário, que é o contrário da situação da regra 8.1, que diz que é permitido tirar a bola. Arrancar é feito com força, é feito com pressão contra as mãos do jogador adversário. Isso não é permitido, né? Bloquear ou empurrar o adversário com os braços, mãos ou pernas, ou usar qualquer parte do corpo para deslocá-lo ou empurrá-lo para fora de sua posição. Isto inclui o uso perigoso dos cotovelos, seja em uma posição de início ou em movimento. Não é permitido agarrar o adversário, ou tanto pelo corpo ou tanto pelo uniforme, mesmo que permaneça livre para a continuidade do jogo. Às vezes, quando permanece livre para a continuidade do jogo, a gente vai utilizar aí um pouco, de repente, o princípio da vantagem. Mas se esse agarrar o adversário for uma situação que deve ser sancionado, o árbitro tem que manter a atenção, mesmo tendo a condição de permitir a vantagem e ter atenção para, se for necessário, dar a sanção e a punição em relação a isso. Não é permitido correr ou saltar sobre um adversário, que isso daí vai entrar também no ponto onde se fala de falta de ataque, que vai ser abordado também pelo nosso amigo Jefferson.
atenção à disputa pelo espaço. Nós, árbitros, devemos ter atenção à disputa pelo espaço na linha da área de gol. E o que eu digo em relação a isso? Essa atenção já deve ser dada desde o início do jogo. Porque o jogo começa e o pivô ele já vai para dentro da defesa de ambos os lados. Eles vão para dentro da defesa e eles já vão buscar espaço. E a gente deve ter atenção a essa disputa pelo espaço desde o início do jogo. Para quê? Para já tentar controlar essa situação e fazer com que ela seja de forma correta, da forma mais correta possível em relação ao jogo, em relação ao que é permitido e o que não é permitido. Aqui eu tenho um vídeo que vai mostrar, que vai exemplificar uma forma de controle que os árbitros vão ter, já é bem no início do jogo, e os árbitros eles já tomam a atitude de controlar esse trabalho que está sendo feito em relação à defesa e pivô. Porque se a gente deixa isso acontecer, e deixa acontecer, chega num momento que nós, como árbitros, não conseguimos mais controlar essa situação. Vamos passar o vídeo aqui. Observem o trabalho de defesa e pivô. Aí o árbitro para o jogo e vem, chama atenção e utiliza da atenção do jogador para controlar essa situação. O jogador segura e puxa o pivô para dentro da área. Vou passar novamente para a gente entender aqui. Nesse momento começa a disputa de espaço, né? E o pivô, tanto o pivô quanto os defensores, eles vão usando de forma... Eles vão aqui trabalhando de forma irregular. Olha lá, o árbitro para o jogo e daí ele vem para solucionar essa situação, falar assim, ei, isso não é permitido, você agarrou o jogador e jogou ele no chão, isso não é permitido. Se a situação, ela deve ser, ela se enquadra dentro das situações que devem ser sancionadas, como uma advertência, ou uma exclusão de 2 minutos direto, ou até com uma desqualificação, seja em qual tempo for, ela deve ser sancionada. Se o árbitro ele entende que aquilo tá uma forma irregular de jogar, o árbitro ele deve parar o jogo, se for necessário, para o jogo, vai trocar uma ideia com o cara, usar verbal, né? Usar o seu corpo e conversar, falei, isso não pode, entendeu? Então a gente deve usar dessa forma. Se for possível, com que o árbitro central aproxime desse momento, desse lance, e use da sua inteligência para interferir nessa situação, é melhor ainda, né? Então a gente tem que observar em relação a isso, para não deixar essas coisas ficarem muito grandes e ficar sem controle, né? As ações não permitidas. A utilização dos braços para impedir a passagem. É normal a gente ver o pivô, às vezes, jogando de braço aberto, ou o defensor jogando com o braço para trás, e aqui eu tenho aqui uma foto que tem exemplo, entende-se que esse jogador do time vermelho seja do ataque, e ele usando os braços elevados, né, a utilização perigosa do cotovelo. E ele, quando vai fazer o giro, ele acerta o cotovelo no jogador defensor. Então, isso é uma situação que nós, como árbitros, devemos estar bem atentos. E na foto embaixo, a gente vê o defensor utilizando o braço para trás. Possivelmente, pode ser que ele esteja com os 2 braços daquela forma para impedir a movimentação do jogador, né? E isso também não é permitido, e nós, como árbitros, devemos observar. E nesse momento, se é uma situação assim, nessa foto de baixo,
Se é uma situação que a gente consegue controlar, o árbitro deve chegar e falar, ei, dessa forma não é permitido você jogar. Joga da maneira correta. Aqui a gente entra nas ações não permitidas pelas pernas, a utilização das pernas para impedir a passagem. Aqui a gente vê as fotos com que o pivô se desloca, ele sai da linha de tiro livre e vem fazer o bloqueio. A utilização das pernas, aí ele faz aquele long step, né, faz um passo longo para impedir a passagem. Esse passo longo da foto, da segunda foto aqui, da parte de cima, ele não é permitido, isso não é natural ao jogador utilizar, não é uma posição normal, é normal que o jogador abra um pouco as pernas e flexione os joelhos para manter uma base forte, mas esse tipo de passada não é natural, isso é uma forma irregular de jogar. Veja aqui embaixo, o defensor tenta fazer a defesa, e com essa atitude do jogador número 9 ali, ele impede a continuidade do jogo. E olha a vantagem em que ele se coloca. Existe ali bastante espaço entre a defesa, um pivô, um jogador que está ali como um segundo pivô, que praticamente está livre ali, apesar dele estar com os pés sobre a linha da área, mas nessa situação ele estaria praticamente livre para receber a bola em boas condições. E ao lado esquerdo teria condição de 2 contra 2 no ataque, né? Que facilita bem o trabalho de bola com o pivô ou até o arremesso. Então, esse tipo de atitude do pivô não é permitido, e o árbitro tem que estar atento a isso, né? As ações não permitidas. Aqui a gente entra em alguns vídeos, a gente poder exemplificar para poder ter um entendimento. Na verdade, tem muito mais situações em que a gente pode observar, mas é importante a gente ver os vídeos para poder ter algum exemplo, algum parâmetro, né? Observem o trabalho de bola e o trabalho do pivô. Veja o que o defensor faz. Ele segura e joga ao chão. Essa situação, ela deve ser punida. Porque em que momento esse defensor visou a bola? Ele só visou o corpo do jogador atacante. Então, a gente deve ter atenção a esse tipo de situação. E isso acontece muito dentro da linha de defesa. A questão de empurrar. Aqui a gente entra e observa o trabalho da defesa empurrando o pivô, fazendo com que o pivô não tenha o equilíbrio, e às vezes com isso até tentando enganar a arbitragem. Nesse vídeo não foi a situação, mas em algumas situações, às vezes, os árbitros acabam errando e vendo, às vezes, um posicionamento errado, ver o pivô se deslocando em cima de um defensor, fazendo um bloqueio, e acaba apitando uma falta de ataque, mas quem ocasionou aquilo foi o defensor que empurrou o pivô em cima do outro jogador. Então, observem aqui essa situação de empurrar. Olha o trabalho de pivô. E o jogador põe a mão nas costas e empurra o pivô em cima do outro defensor. E a dupla de arbitragem fez a boa observação e puniu a situação. Eu vou até passar esse vídeo novamente, pois ele foi meio rápido. Vou tentar voltar aqui na situação. Ó, o defensor que está atrás do pivô, observa os braços dele. Ele está empurrando o pivô em cima do outro defensor. E o árbitro está posicionado aqui na área de gol, ele está bem posicionado. Então ele viu essa situação. Ele viu essa situação e puniu.
Se de repente esse árbitro, o posicionamento é igual esse que foi agora, que o árbitro puniu e trocou o lado, se fosse esse tipo de situação do outro lado, será que ele teria visto? É isso que a gente consegue ver agora nesse outro lance, que é a continuidade do lance. Entenderam? Novamente. Ó, o pivô, a defesa continua empurrando o pivô. Existe uma disputa de espaço e a defesa continua empurrando o pivô. Né? Então, são situações em que nós devemos observar. Vou colocar esse vídeo novamente e aqui tentar falar um pouco sobre a mecânica de posicionamento. Talvez o árbitro central ele poderia ter se deslocado para a lateral da quadra, aqui bem à frente do banco de reservas da equipe aqui. Por quê? Aí ele teria um posicionamento lateral, um posicionamento melhor em relação a essa movimentação. Foi próximo, né, logo após a execução do tiro livre, e o árbitro estava posicionado aqui mais acima, né, dentro da quadra de vôlei. Então, se ele tivesse feito um posicionamento mais aberto, bem à frente aqui da área de substituições, do banco de substituições aqui da equipe, ele poderia ver novamente melhor esse empurrão. E como já foi sancionado, o jogador já tinha sido sancionado com uma advertência, poderia ter seguido a situação de sanção progressiva, né? Mas são situações em que a gente deve observar essa questão de empurradas, né? A questão de segurar o uniforme. Não é permitido ao jogador segurar o uniforme. É permitido trabalhar de braço flexionado para controlar o jogador. E aqui, nesse vídeo, a gente pode observar, e é interessante que a gente observe também os árbitros, como os árbitros atuam em relação à sanção, no momento da falta. Já de imediato, já visualiza e já dá a punição. Aqui, observem o que o árbitro vai fazer, demonstrando com a sua camisa. Ele puxa a camisa, ele mostra que o jogador está puxando a camisa. Ele demonstra para todo mundo que ele está puxando. Será que isso é um tipo de defesa legal? Né? Será que isso é legal? Nós, como árbitros, a gente deve vender a imagem, né? A gente deve vender a nossa imagem, vender as nossas decisões e utilizar e demonstrar o que está acontecendo, né? Hoje em dia pede-se que a gente tenha muito mais, seja mais comunicativo, né? Use a nossa linguagem corporal, e o árbitro ele demonstra. Falou, você está puxando a camisa, então é por isso que você está sendo punido. Prender o braço do adversário. Esse vídeo é um vídeo que ele foi montado para um trabalho que a gente fez anteriormente, foi feito anteriormente para apresentação aos árbitros, e nele tem um exemplo do jogador que prende o braço do jogador adversário entre os seus braços para não permitir a ação de defesa. E com isso ele consegue virar. Ó, na hora que ele recebe a bola, ele prende o braço do adversário entre o seu braço e o corpo. E isso não é permitido, porque de que forma que o jogador defensor vai conseguir tentar pegar essa bola? Tentar se posicionar frente ao jogador, sendo que ele está sendo preso pelo jogador atacante. Isso também é uma falta, onde a gente deve observar o trabalho, né, dos pivôs. E essa situação, vou até voltar, ela é bem difícil,
Porque aqui, se o árbitro ele está posicionado desse lado onde está sendo filmado, que seria o lado direito da quadra, ele consegue ter essa visão de uma forma legal. Mas se ele está posicionado do outro lado da quadra, o árbitro de gol está posicionado do outro lado da quadra, é difícil ele conseguir ver essa situação. Por quê? Porque o defensor vai estar nas costas dele, né? Então vai ser difícil ele ver. Aí é o momento em que vai entrar o trabalho em dupla. Por quê? Aí é o momento do árbitro central estar observando essas situações. Aproxima um pouco, chega um pouco mais próximo para poder estar observando essas situações. Em relação aos bloqueios. Bloquear significa impedir que um adversário se mova para um espaço vazio. E nós, enquanto árbitros, devemos observar quem ocupou o primeiro espaço. E é isso que a gente fala. Quem ocupa o primeiro espaço? A gente deve observar quem chega primeiro. E aqui uma situação de bloqueio correto. Ó. O jogador se posiciona, impede a passagem e a infiltração acontece. O jogador faz o posicionamento, tem a infiltração de forma correta. Existe ali uma força que o jogador defensor vai fazer, tentando deslocar? Existe. O defensor, o atacante também naquele bloqueio correto, também vai ter que segurar e ter força no seu corpo? Sim. Mas não foi nada de forma irregular, não houve nada contra a regra. Isso é permitido em relação ao bloqueio. Agora aqui a gente tem um exemplo do bloqueio incorreto. Esse vídeo, ele demonstra bem o que aconteceu naquela foto anterior que eu mostrei para vocês em relação à utilização das pernas. Esse vídeo é um exemplo de bloqueio incorreto. Olha como o defensor utiliza as pernas faz um passo longo para impedir a passagem com isso, ele consegue com que o defensor não consiga se deslocar e buscar a defesa. Por quê? Porque o bloqueio está sendo de uma forma incorreta. Esse passo largo, tentando ocupar o espaço que já está ocupado pelo jogador adversário. E ele derruba o jogador ao chão. Então, essas situações de bloqueio, a gente deve ter muita atenção. E aqui, a gente tem também as faltas cometidas pelo pivô. As faltas cometidas pelo pivô quando o atacante. Aqui são faltas de ataque e faltas do ataque. São situações que o Jefferson vai abordar posteriormente, mas são situações que acontecem muito no pivô, né? Então, eu vou colocar para vocês como um exemplo, para que a gente consiga observar as situações que acontecem. Olha novamente o passo longo aí acontecendo, impedindo, jogando o corpo contra o adversário. Ela vem e joga o corpo em cima do adversário que já está posicionado. Isso é uma falta de ataque, porque o jogador já tem o espaço, já ocupou o espaço, ó. E ela abre a passada e joga o corpo sobre o jogador adversário. Aqui é o tipo de falta de ataque que é correr sobre, né? Tentar correr sobre o adversário, sobre o espaço já ocupado. A defensora ocupa o espaço da maneira correta e, ó, a falta de ataque clássica, né? Então, são situações que se o árbitro não tiver, e é rápido, então se o árbitro não tiver atento, passa e a gente nem vê e aconteceu e foi embora. Então, a gente tem que estar atento em relação a isso daí quando estivermos trabalhando nos jogos, né?
E aqui um exemplo de falta do ataque, que é diferente a falta de ataque, que o Jefferson vai comentar, e a falta do ataque, que é quando o jogador ele comete uma infração que está escrito na regra 8, né? Que é a utilização, nesse caso, a utilização dos braços contra o jogador adversário. O pivô sai e comete essa falta. Ó, o pivô sai da defesa, ele vem no contato, e nesse momento ele utiliza o braço para empurrar o jogador. Esse tipo de situação, ela deve ser analisada dentro dos critérios para punição, se for o caso, né? E eu acredito que sim. Observe o que acontece com o atacante, com o defensor. Desculpa. Vamos novamente. Observe o que acontece. Então, ele impede que o jogador faça isso. E o árbitro apitou corretamente a situação. Quando houve essa situação desse lance, a orientação que a gente tinha era exatamente de aplicar uma falta de ataque e demonstrar esse tipo de gestoforma. Hoje em dia já não existe mais essa necessidade. A gente inverte a posse de bola e demonstra com a nossa linguagem corporal o que aconteceu. Então o árbitro inverte a posse de bola e demonstra o que aconteceu. E se for o caso, a punição deve acontecer. Então, são as diferenças de falta de ataque. A falta de ataque, o Jefferson vai demonstrar para vocês depois, a gente vai ter um melhor entendimento em relação a isso. E a falta do ataque é quando ela entra nas situações da regra 8 que a gente deve observar. As faltas cometidas pela defesa, existem situações em que vão gerar, justificam um tiro de 7 metros. E aqui eu tenho alguns exemplos de situações em que vão acontecer e vão justificar um tiro de 7 metros para a equipe atacante. Deixa eu diminuir isso aqui. Observe o trabalho de bola em relação ao pivô e o que a defesa vai fazer. Ó, o defensor puxa ele e joga ele ao chão. Esse jogador iria receber a bola. Esse jogador iria receber a bola se não tivesse essa falta. E ele iria receber a bola em clara chance de gol. Então, é uma situação que justifica um tiro de 7 metros. E os árbitros apitaram somente um tiro livre. Mas o correto nesse tipo de situação seria a aplicação do tiro de 7 metros, né? Porque o jogador receberia a bola em condições de clara chance de gol. E aqui a gente tem mais uma situação. Hoje está meio... Para exemplo de tiro de 7 metros com o pivô. O jogador, o pivô, recebe a bola, ele tem o controle da bola, o controle do corpo e em clara chance de gol. E ele é impedido por trás, um contato por trás, um agarrão por trás. E o árbitro para o jogo com 7 metros. Quando existe essa aproximação, nesse momento os árbitros estão conversando, fazendo o protocolo que é necessário para esse tipo de situação. É necessário que os árbitros conversem, porque é um contato forte por trás. Então, deve-se conversar e decidir junto. Porque os dois árbitros observaram a situação. Então, uma decisão conjunta, ela vende melhor a situação.
Então, são situações em que nós devemos observar a situação de 7 metros. Ó, clara chance de gol. O árbitro apita os 7 metros correto e vem o companheiro dele para fazer o protocolo em relação à punição. Nesse momento, já deveria se ter decidido a punição. E, pelo jeito, os árbitros não puniram com a exclusão de 2 minutos. Mas essa situação, ela deve ser punida com uma situação de 2 minutos. E falando também em relação que justifica tiro de 7 metros, é quando a bola é defendida pelo goleiro e o pivô posicionado fora da área de gol, ele tem condições de receber essa bola que vem vindo em direção à área de gol, e ele se posiciona de maneira correta para receber a bola, e o jogador, de forma irregular, impede com que esse pivô pegue a bola e tente na tentativa de ataque, na tentativa de fazer o gol. Ou ele entra na área de gol e comete a falta, ou ele faz realmente uma falta, empurra, ou agarra, ou puxa para trás, impede com que o pivô consiga dar continuidade na jogada da forma desejada. Pessoal, esses foram algumas situações em que eu pensei aí, desenvolvi o trabalho em relação ao pivô, e agora deixo aqui aberto o espaço para perguntas, para que a gente possa estar respondendo as perguntas da melhor forma possível. E estamos aí, pessoal, fiquem à vontade, tá? Beleza, Cássio. Cassimiro, desculpa, a gente fala Cássio, né? Não, tranquilo, beleza aí a apresentação, muito bem explanado, pontuando todos os detalhes, abordando a questão aí da linguagem corporal, da comunicação dos árbitros, da gestoforma, e até o momento no chat tem elogio, né? Não tem pergunta nenhuma, e claramente porque todos os temas aí foram abordados. Então, se por acaso alguém tiver algum comentário, alguma situação aí que queira abordar, que seja breve, alguma coisa, pode chamar-nos aí no chat e vamos falar. Espera aí, deixa eu ver aqui se tem uma pergunta. Caso o pivô, que ao receber a bola de costas ao gol, receba um contato onde o defensor agarra o pivô com as 2 mãos e impede a movimentação do pivô ao gol, qual seria a punição? Olha, se o jogador agarra o pivô com as 2 mãos e impede a movimentação, a gente deve observar aonde foi o contato, como foi. Se o contato foi por trás, esse agarrão foi por trás, a gente entra nos critérios de avaliação para punição, mas geralmente o contato por trás, um agarrão por trás, ele deve ser sancionado com exclusão de 2 minutos. Exatamente. E só para reforçar essa questão aí, talvez para clarear também ali talvez a dúvida, porque o handebol, como o Cassimiro comentou, nessa situação de pivô tem muito contato. Então esse contato de repente segurar o jogador ou agarrar o jogador, às vezes pode até acontecer, especialmente na categoria mais adulta. Então vai depender muito de qual a consequência desse agarrão. E lá nos critérios de punição, como o Cassimiro colocou, tem lá, agarrar por muito tempo, impedir o jogador de movimentar ou de fazer uma saída da posição. Então aí, dependendo da situação, pode ser até 2 minutos aí, direto na situação. Vamos aqui, do Paulinho. A diferença da falta de ataque e falta do ataque é que a falta do ataque pode haver punição com advertência progressiva? Entendeu aí a pergunta, Cassimiro? Entendi. Ok. A falta do ataque, como eu disse, ela vai entrar nas situações do que não é permitido, né? Ela é basicamente a mesma falta que acontece pelo defensor. As situações do que não é permitido. Então, ela vai entrar também na situação de análise de sanção progressiva, igualzinho.
Perfeito. A falta de ataque, na verdade, é aquela clássica que o jogador está posicionado, o outro vem e salta sobre o corpo dele. Então, nesses casos, pode ter uma punição, mas tem que ser um caso muito, muito sério, muito grave e muito explícito para ter punição. E bem informou o Casimiro, quando a falta é do ataque, dentro daqueles critérios, pode ter punição. A defesa pode estender os braços, esticar os braços, empurrando o ataque? Olha, o que é permitido na regra é jogar de braços flexionados e acompanhar ou para acompanhar o defensor. Então, quando a defesa joga de braços estendidos, ela já está cometendo um erro contra a regra, né? Então, isso não é permitido. Muito bem. Mais alguma coisa? Mais alguma pergunta? Pessoal aqui agradecendo, mais uma vez dando os parabéns, falando que foi muito claro a apresentação, bem explicado, com bem tranquilidade, apontando todos os detalhes. Beleza, gente? Muito bem, realmente foi muito legal o trabalho, demonstra aí que realmente houve um trabalho do Casimiro aí anterior a esse trabalho, e já reforçando, né, essa importância de colocarmos esses desafios para esses novos árbitros, nessa ideia de trabalho da Liga de Handebol do Paraná, que tira da zona de conforto o árbitro de ter que preparar o seu material, transmitir essa informação, e nós dissemos ainda hoje na pré, né, aprende 2 vezes. Então fica a dica aí para quem quiser melhorar o seu trabalho. Passo a palavra aí para o Casimiro fazer suas considerações finais, depois eu retorno, vamos dar um minutinho aí para o Jefferson se preparar para situações de falta de ataque, e aí seguimos o tema de hoje. Casimiro, suas considerações finais aí, e já muito obrigado e parabéns pela apresentação. Obrigado, eu queria agradecer a todos aí pela atenção, agradecer a Liga de Handebol do Paraná pela oportunidade, mais uma vez, de estar desenvolvendo um trabalho, e assim como o Wesley comentou e a gente conversou hoje pela manhã, é uma oportunidade de aprendizado muito grande para a gente, porque quando a gente prepara um trabalho, a gente se desenvolve em relação a isso, né? Então, é o que eu digo, eu tenho conhecimento como árbitro de observação da área de pivô em relação a todos os outros trabalhos que a gente tem feito, mas quando a gente vai preparar um trabalho para apresentar para alguém, para um grande público assim, a gente tem que tomar muito cuidado, e isso é importante, a gente acaba aprendendo ainda mais, né? Então, eu agradeço a todos pela atenção, pela oportunidade, e torcendo para que logo a gente todos estejamos nos jogos novamente, né? Obrigado a todos. Show de bola, Casimiro, muito obrigado. Bom, pessoal, nós temos aí agora 16h48, vamos dar mais aí uns 2 minutinhos. O pessoal quiser tomar uma aguinha, alguma coisa, ajustar a cadeira aí. Já agradeço a todos aí que estiveram mantendo aí os microfones desligados, as câmeras também. Muito show de bola a participação de todos vocês. Jefferson Nunes, se está aí presente, compareça. Liga lá. Vamos começar aí também a preparar a tua apresentação. Se quiser já publicar a primeira tela do slide, e aí mais um minutinho nós já damos aí início às situações do seu trabalho de falta de ataque. Ok. Acho que aí não está em tela inteira ainda. Vou colocar em tela inteira, né? Sim. Isso aí. Volta um pouquinho ali. Aí, né? Isso. Beleza? Mais um segundinho aí, e aí eu já passo a palavra para você, e você dá continuidade nos trabalhos. Ok. Bom, pessoal, muito bem, então, como nós já falamos, já apresentei o Jefferson no começo lá, agora nós vamos falar de situações de falta de ataque. Mantenham aí novamente seus microfones desligados, as câmeras também, e mais aí, chegando para o final aí, quando tiverem alguma questão de pergunta, nós abrimos para vocês o espaço, e assim nós vamos fazendo esse excelente trabalho no dia de hoje aí, sobre esses 2 temas. Jefferson, é com você, boa sorte, bom trabalho, e vamos à frente. É isso aí, pessoal. Boa tarde.
Então, falaremos hoje sobre falta de ataque, tá? Regra 8.2D. Correr e saltar sobre o adversário, tá bom, galera? Então, assim, alguns critérios que a gente deve ter sempre em mente a hora que a gente está dentro de quadra, ok? Primeiro, quem ocupou o espaço primeiro naquele espaço onde houve contato, ok? Segundo, quem chocou com quem? Perfeito? E o terceiro, em que lugar estava o atleta defensor? Tá bom? Então, assim, galera, a gente precisa estar bem atento nessas 3 situações que vai facilitar muito o nosso trabalho durante a partida. Entendido? No próximo slide, eu já vou passar um vídeo para vocês verem, assim, quem ocupou o espaço primeiro nessa situação. Ok? Uma falta de ataque clara, ok? Aonde o atleta defensor entra no espaço e se posiciona e tem o contato do atacante. Então, a defesa ocupou o espaço primeiro nessa situação do vídeo, ok? Mais uma situação, nesse vídeo 2, aonde vou deixar vocês darem uma olhada e depois eu vou falar qual a situação aí. Deixa eu voltar. Galera, e aí? Falta de ataque? Não falta de ataque. Que a situação acontece aqui assim, ó. Deram uma olhada de novo. E aí? Então, gente, nessa situação, a minha visão de não falta de ataque por uma situação de uso irregular da área, ok? A defensora passa por dentro da área e ganha vantagem para se posicionar antes. Então, nessa situação, não falta de ataque. Tá bom? Entenderam? A atleta está dentro da área e tem o contato nela. Entenderam? Bem tranquilo nessa situação. Vamos lá. E nessa situação, uma situação bem clara, já acho que muita gente já assistiu esse vídeo, numa situação que não é falta de ataque também, pois a situação é que o defensor se choca com o atacante. Entenderam? Vou passar de novo, é um vídeo mais rápido, né? De novo, né? O defensor vem e se choca com o atleta. Nessa situação, gente, tem que ser bem clara o posicionamento do árbitro. Vocês podem ver que o árbitro está bem posicionado. Mesmo ele estando em movimento, ele está bem posicionado, consegue ver que há um choque dos dois. Nessa situação, não seria falta de ataque, ok? Então, a defesa que choca com o ataque, com o atacante. Ok? Vou passar ali, de novo. Ok? É isso. Ok, gente? Nosso quarto vídeo, nós vamos ver. Olhem um vídeo e me digam se vocês acham uma falta de ataque aqui. Nada de falta de ataque nesse vídeo, galera. Nada. Em nenhum momento. Ok? Eu coloquei esse vídeo justamente para deixar bem claro para vocês que a gente não precisa ficar caçando alguma coisa para a gente apitar. Vai aparecer situações para a gente trabalhar durante o jogo, tá? Nessa situação, o árbitro inventou, achou alguma coisa ali, uma disputa de espaço que foi mínima e ele acabou apitando, né, novamente, acabou apitando uma falta de ataque, onde, na minha visão, eu acho que da maioria não houve nada, ok? Nessa situação, galera, é mais um vídeo de falta de ataque, que a gente vai estar falando sobre a tensão dos membros inferiores. A gente acaba sempre olhando para membros superiores, né? Onde tem o empurrão, onde tem o contato de ombro, né? Mas nessa situação o árbitro estava muito bem posicionado e conseguiu pegar a ação do atacante. Ok? Eu vou passar de novo, que é bem no começo.
ok? Vou retornar o vídeo de novo, tá? Galera, nessa situação, o atacante, ele faz a finta tirando o corpo dele do atleta. Porém, as pernas dele ainda continuam e ele ainda faz uma abertura que faz o deslocamento do defensor. Tá difícil. Olha lá. Vou deixar rolar o vídeo inteiro agora, tá? Então, o árbitro ali pegou a falta de ataque, né? Nessa ação, gente, a gente tem que estar bem claro, como o Wesley já disse, e também o Cassimiro, na situação de correr e saltar sobre o atleta, né? Podendo até ocorrer uma punição. Olha, ok? O atleta se desloca, o atleta defensor faz a finta, mas mantém as pernas. Conseguem olhar bem certinho aqui, né? Onde ele dá o contato no defensor, fazendo com que ele se desloque sem como poder fazer uma boa defesa, né? Entenderam? Vou voltar novamente para que fique bem frisado. A falta de ataque foi nos membros inferiores, tá? Né? Nessa situação, ok? Então, o árbitro estava muito atento nessa situação e conseguiu pegar a situação com as pernas do atleta, ok? Um outro vídeo nosso, tá? Vamos lá. Falta de ataque claríssima. Situação aqui na linha de 6 metros, aonde o segundo vem, ocupa o espaço e para. Porém, uma ação exagerada da defesa também, com esses braços para cima, tentando já, pensando assim, se o árbitro não vê, eu vou dar um migué aqui, ele vai ter que ver eu levando esse contato, ok? Nessa situação, gente, precisamos ir diretamente nesse atleta e falar, ó, parou. Não é teatro aqui para você ficar encenando, ok? A gente está aqui, a gente está trabalhando e a gente está atento e estamos vendo as situações do jogo. Então devemos sempre estar atento nessa situação para não acabar, às vezes, não sendo uma falta de ataque, somente pelo gesto do atleta, a gente acabar apitando, ok? Concentração na hora de apitar, gente. Divisão de trabalho entre as duplas, ok? Tá? Próximo vídeo que a gente vai falar agora. Vou passando. Okay? Essa situação de falta de ataque em movimento contra-ataque, ok? Muito bom o posicionamento do árbitro quanto à situação aqui, gente, ó. A defesa posiciona, se desloca até o espaço, se posiciona e o atacante vem e dá o contato nela, ok? Eu vou soltar. Então ela está parada. Falta de ataque clara, gente. Esse atleta defensor estava parado e tomou o contato da atacante. Ok? Situação clara. Ela se posiciona e toma o contato. Ok? Falta de ataque. Sem dúvidas nenhuma. Beleza? Vamos para o próximo vídeo. Essa situação, gente, é uma clássica também, né, onde a gente sempre vê em vários jogos, a falta de ataque é onde a defesa ela deixa um espaço justamente para aquele atleta ir até aquele espaço e nesse momento ela fecha antes que ela consiga fazer a passagem, aí forçando, né, fazendo ela a fazer uma falta de ataque. Vamos lá de novo, tá? Situação vai acontecer aqui, ó. Pivô se desloca, abrindo o espaço, e a defesa fecha no momento certinho, onde ela não teve nenhum momento, nenhuma parte do seu corpo passando entre as duas,
ok? Falta de ataque, gente, ok? Vamos lá de novo, tá? Dá uma olhada. Beleza? Mais uma vez. Podem ver o deslocamento, a ponta fica parada e no momento elas fecham e não deixa esse atleta passar para a situação dos 6 metros ali, ok? Já nessa situação, gente, o que eu quero deixar bem claro é que eles fazem também aquela parte de deixar aberto, porém chega atrasadas, ok? Nessa situação, a atleta já tinha passado mais da metade do corpo dela para fazer a situação. Ou nessa situação ou 7 metros, ok, punição, ou também a vantagem. Se for gol, segue, vamos para frente, ok? Vou passar de novo aqui, tá? Então, nessa situação aqui, elas não conseguiram não conseguiram fechar no momento certo e acabaram não conseguindo fazer a realização da falta de ataque, tá? Vou passar de novo. Ó, a atleta já tinha passado. A atleta passa nessa situação, ok? Não falta de ataque, galera. Valeu? Vamos para o próximo. Esse vídeo é muito importante. Olhem bem a situação do 2, o que ele faz. Nessa situação, não falta de ataque, gente. Às vezes acontece da gente olhar somente o final do vídeo e já apitar, ó, na situação de um jogo mesmo, apitar por esse atleta se chocar com o ponta. Mas nessa situação não foi, porque o jogador número 2 ali, ele jogou o atleta atacante no ponta, no seu companheiro, tentando dilubriar os árbitros, ok? Olhem lá, situação aqui, empurra para ele se chocar lá. Nessa situação, o árbitro, muito inteligente, já estava bem atento ali, deu o gol, segue o jogo. Também, na minha opinião, devemos sempre ir ali e orientar o atleta que fez esse empurrão, ok? Dependendo da situação de jogo ali, já vai poder até mesmo ser punido, ok? Então, vamos lá. Vamos ter o replay, fica mais claro, mais perto, ó. Ele empurra o atleta para cima do ponta, ok? Então ali, gente, nunca será falta de ataque, certo? E aqui a gente vai entrar também um pouco no trabalho do nosso amigo do Casimiro, tá? Onde eu vou frisar uns 3 vídeos aí de falta de ataque de pivô, tá ok? Bem simples, uns vídeos estão bem claros também, galera. Tá? Vamos lá. Vou voltar para vocês verem. Nessa situação, o vídeo, a atleta, a pivô, ela retorna, faz a cobrança do tiro e volta e segura, agarra a defensora. Ok? O árbitro, muito atento, pegou o agarrão ali da defensora, ok? Vou passar de novo, gente. Prestem atenção. A situação vai acontecer aqui, ó, onde ela desce, ela fica agarrando para a atleta não conseguir passar, ok? O árbitro, muito atento, conseguiu pegar essa ação da atacante segurando, ok? Aqui uma falta de ataque do pivô, bem clara, onde o Casimiro já falou bastante também sobre o long step, né? Vai acontecer uma situação deste lado da quadra, aonde a pivô desloca para receber essa bola. Olhem a gestoforma da árbitra, ok? Vamos lá.
Presta atenção, deslocou. O que aconteceu ali? A árbitra, ela não mais fez a gestoforma de falta de ataque. Ela simplesmente aponta a direção e mostra o que a pivô fez, ok? Ah, ela usou o braço, usou a perna, para deixar bem claro que ela viu realmente o que aconteceu nessa situação. Não somente a gestoforma. Olha lá. Ela faz a gestoforma certinho da pivô que ela empurrou e deslocou a defesa para ela ganhar vantagem para receber essa bola. Ok? Bem clara essa situação. Tá bem? Pessoal, se estiver muito rápido aí, vocês me falam que eu vou voltando o vídeo e a gente vai conversando. Vamos de novo. Muito claro e frisando bem a gestoforma da árbitra. Ok? Perfeita a situação. Nessa situação também, acontece aqui, galera, aonde há o agarrão também, como na outra. A defesa agarra agora, não deixando, ok? Vamos lá de novo. Ok, situação aqui. Há uma disputa de espaço. A atleta 21 segura a atleta defensora, para ela não se deslocar, para não ir no espaço vazio onde ela queria estar. Ok? E a árbitro pegou perfeitamente. Certo? É isso aí, galera. Então, assim, alguns detalhes, alguns macetes, algumas coisinhas que a gente tem para passar. Eu acho que, juntamente com o trabalho do Cassimiro anteriormente, fica bem fácil e bastante claro com os vídeos para vocês entenderem o que é e o que não é uma falta de ataque. Ok? Ésolo? Olá, estamos aqui. Beleza, Jefferson, muito obrigado. Por enquanto, elogios e nada de pergunta, mas está livre aí, aberto o espaço para quem quiser fazer alguma pergunta ou fazer algum comentário, algum apontamento, de repente de algo que tem que ser melhor esclarecido. E como o Jefferson falou também, muito bem o trabalho dele aí, dessas situações de falta de ataque, e na verdade falta de ataque, e como nós estamos trabalhando aqui em todos os materiais, não tem como não ser mostrando vídeos, que é uma forma melhor aí talvez de nós gravarmos, né, observarmos uma situação do que simplesmente falando. Então hoje nós temos essas ferramentas aí que o pessoal busca, vídeos na internet, a IHF hoje disponibiliza muitas situações de jogo, já com os clipes lá cortados que vocês podem acompanhar, nas páginas das redes sociais aí da Liga de Handebol do Paraná, há jogos também, dos jogos que foram transmitidos, então vocês também têm a possibilidade de estar assistindo a esses jogos, né? Então, se ninguém tiver mais espaço aí, ou mais perguntas, perdão, dentro desse espaço, a gente vai encaminhar para o encerramento, ressaltando essa ideia do trabalho da Liga de Handebol do Paraná, de oportunizar, aí, como nós falamos lá no começo, novos árbitros, novas pessoas aí do nosso quadro de árbitros, fazer esse trabalho, e quando você se dispõe a fazer alguma coisa, pesquisar, estudar, a gente vai aprendendo. E talvez fique uma dica aí para alguns grupos aí que talvez se organizem, né, entre vocês, aí, grupos mais novos, mais velhos, às vezes realizar alguma live aí para um bate-papo sobre alguma situação de jogo, uma situação do catálogo, e assim a gente vai buscando alguma maneira de não ficarmos tão estáticos ou paralisados, né, até que retornem os jogos aí, para quando retornarmos, estarmos prontos aí para efetivamente desempenharmos nosso papel. Então, vou passar para o Jefferson aí a palavra para fazer suas considerações finais, aí depois retorna para mim aqui, eu faço as minhas considerações, fechando, passando a bola para o Vitor daí. Ô, perdão, tem uma pergunta aqui, chegou um pouquinho atrasada, vamos lá, da Samara. Quando o pivô está com o pé na área e sofrendo marcação, recebe a bola e arremessa gol. É invasão, falta de ataque ou 7 metros? Quando o pivô está com o pé na área, sofrendo a marcação. Diz aí, Jefferson, entendeu a pergunta ali? Eu acho que sim. Qualquer coisa você me salva aí.
Na minha opinião, a gente tem que saber mesmo, justamente, eu acho que a pergunta respondeu, né? O pivô está dentro da área, né? Se ele está dentro da área e recebeu essa bola, na minha opinião, é invasão, ok? Invasão. Se ele está com o pé dentro da área, Ok? não foi Acho porque que ninguém empurrou, né, lá dentro. Exatamente. Assim, Se ó, ele está com o pé. assim, ó, ele tá ali na área e tá, né? E aí ele sofre um empurrão, tá? Não que ele queira entrar na área, pegou a bola ali naquele momento e fez gol. É caracterizado invasão mesmo assim? Ô Jefferson, a pergunta acho que ela está querendo dizer que o jogador recebe a bola numa posição correta e depois que ele recebe a bola ele é empurrado e quando ele é empurrado ele invade a área de gol e aí arremessa e faz o gol, ou seja, em função da falta ele invadiu a área e fez o gol. Então a pergunta aí é gol, é 7 metros ou é invasão? Na minha opinião, 7 metros, tá? Porque ele não pode também ter a vantagem ali que ele acabou pisando dentro da área. Então, nessa situação, tiro de 7 metros, ok? Perfeito. Perfeito. Ok, Samara, entendido? Obrigada mesmo. De nada, ok. Então, seguindo, Jefferson, aí suas considerações finais. Tá ok? Galera, eu quero agradecer imensamente a oportunidade de estar trabalhando, justamente como o Wesley falou para a gente ali, tirar a gente da zona de conforto, fazer esse trabalho, montar um trabalho aqui. Só o Wesley e o pessoal sabe quanto a gente fica enchendo o saco para poder sempre fazer a coisa melhor, sempre estar melhorando aos poucos, né? Agradecendo a Liga aí, a Liga do Paraná, a Associação de Árbitros, tá bom? A Faculdade, a Cisgol também está abrindo esse espaço para a gente, e nossos amigos e colegas que sempre contribuem com a gente nesse trabalho, ok? Muito obrigado pela atenção de todos, tá? Um bom final de semana a todos. Valeu! Valeu, Jefferson. Obrigado aí ao Jefferson, obrigado ao Cassimiro também. Obrigado a todos aí que estiveram conosco nesse trabalho à tarde. Temos mais aí pela frente, espero sempre poder contar com o trabalho de vocês. Enalteço que novamente o trabalho da Liga, da FAG, do convênio aí com a Federação Paraense, Associação de Árbitros. Obrigado, Vitor. Segue com você aí, suas considerações. Parabéns aos meninos aí, estamos atingindo a meta estabelecida. Satisfação em ver as apresentações, cada dia melhorando, isso para nós é de orgulho e mais ainda porque estamos atingindo os objetivos propostos com relação a esse projeto. Gostaria de informar aos senhores que vamos ter uma alteração na segunda-feira, por erro deste que vos fala. Não fixei no BIT, fixei em outras atividades mais para o final e acabei não concluindo a preparação de segunda-feira. Vamos ter uma alteração. Já divulguei no grupo de vocês aí, teremos o nosso amigo Celso e o nosso amigo Negrão palestrando para vocês e esperamos vocês nessa pegada aí. Agradeço a participação de todos. Gostaria que o pessoal que está lá no Simpósio 03 aguardasse um pouco para nós conversarmos um pouco. Obrigado, pessoal. Até segunda-feira. Valeu, Neudi.